vamos falar sobre o desvio da vertical. Conceitualmente, né, o desvio da vertical, esse ângulozinho θ aqui, ó, que aqui se encontra, e que aqui também se encontra representado, né, corresponde ao ângulo formado entre a reta normal. Cadê a reta normal? Ela aqui, ó. A reta normal é aquela reta imaginária passada por um ponto P na superfície física da Terra, que vai interceptar o elipsoide com um ângulo de 90 graus. Então, é o ângulo formado entre a reta normal e a direção do vetor da gravidade em um ponto específico. A direção do vetor da gravidade em um ponto específico é uma reta tangente a essa reta que nós chamamos de linha de prumo. Ou seja, seria a trajetória que um corpo desenvolve, né, desde acima da superfície física da Terra, caindo, né, pela força da atração gravitacional até atingir o centro de massa da Terra. Então, essa linha imaginária é chamada linha de prumo. E essa direção da gravidade é tomada em cima do ponto P, traçando uma reta tangente à linha de prumo, que é a direção da vertical em P. Então, a normal ela está relacionada com a figura matemática da Terra com o elipsoide, né? Que é um modelo teórico adotado pela geodésia, cartografia e ciências correlatas, né? Que necessitam aí de um modelo próprio para desenvolver os seus trabalhos. A vertical, por sua vez, está relacionada a um modelo físico terrestre, né? Coincidente com a superfície equipotencial, ou, nesse caso, o geóide especificamente. O desvio da vertical, né, ele corresponde, então, a esse ângulo formado entre a reta normal e a direção do vetor da gravidade em um ponto específico, né? E ele é uma quantidade vetorial. Então, olha, se nós adotarmos aqui, ó, passando aqui do ponto P, esse ponto P está na superfície física da Terra. Vamos traçar aqui, no ponto P, um círculo de raio unitário. Ou seja, esse círculo que aqui vocês estão vendo aqui, ó, ele tem um raio unitário. E ele tem uma característica, né? Que a origem desse círculo aqui, ó, ele vai apontar na direção, né, do eixo Z terrestre. Ou seja, como ele é um círculo de raio unitário passando por esse ponto, na verdade, a gente vai idealizar um sistema tridimensional deslocado em cima do ponto P, aonde você tem o X, o Y, Z, que são paralelos, evidentemente, aí aos X, Y, Z da Terra que nós estamos adotando, né? Isso aqui é para exatamente a gente encontrar ou perceber aqui as componentes, né, do desvio da vertical. Então, olha só, se você observa aqui, ó, o ponto P, né, ele tem um círculo de raio unitário, né, passado por ele, e no ponto P existe a coincidência dos três eixos X, Y, Z, que são paralelos àquele que nós traçamos lá no centro de massa terrestre. Agora, o que acontece? Nós vamos adotar aqui, ó, que a partir do ponto P, tomando aí a direção tanto da normal como da vertical, lembrando que a normal e a vertical, elas vão se cruzar nesse ponto P, porque nós estamos passando a vertical e a normal por este ponto especificamente. Só que como a vertical e a normal, elas são retas, elas não são coincidentes, né? E elas têm um ângulo efetivamente entre eles, que é esse ângulo θ, que é exatamente o desvio da vertical, a gente, ao prolongar a vertical desde o ponto P e prolongar a normal desde o ponto P, ela vai interceptar essa esfera de raio unitário em dois pontos distintos, né? Então, ela vai, a primeira, a normal, intercepta a esfera aqui no P', e a vertical intercepta ali no P duas linhas. De tal maneira que o arco entre P' e P duas linhas coincide exatamente com o desvio da vertical. Olha, como os paralelos e os meridianos, né, da interseção da vertical e da normal não são iguais, porque eles estão em posições distintas e diferentes, nós poderíamos traçar que em cima dessa esfera de raio unitário, os paralelos e os meridianos, né, cujos pontos da interseção da vertical e da normal se cruzam, evidentemente, ou se interceptam, como queira, né, eles estão em posições, né, espaciais distintas. Logo, né, nós vamos encontrar aqui, ó, uma abertura angular, né, entre esses dois meridianos, né, traçados sobre essa esfera de raio unitário. E nós vamos encontrar aqui, ó, sobre o mesmo paralelo, né, traçado por P aqui, ó, um arco também. Então, olha só, nós temos aqui uma abertura angular na direção dos polos e nós temos uma abertura angular
né, ao longo do paralelo traçado em P'. Essas duas aberturas angulares, elas são chamadas de componentes, né, do meu desvio da vertical. Então, esse ângulo e este ângulo, né, quando conhecidos, né, quando determinados, nós podemos encontrar exatamente o desvio da vertical e vice-versa, né? Se você conhece o desvio da vertical e você conhece, né, exatamente quanto que é esse afastamento, você pode também encontrar as componentes. Veja que existe aqui, ó, uma componente chamada componente meridiana, que é exatamente ao longo do meridiano, e a outra componente, que é a componente do primeiro vertical, que é essa aqui, né, que nós estamos anotando aqui. Essa de preto é a componente do primeiro vertical e a componente meridiana. Essas duas componentes, né, elas formam ou elas permitem que a gente encontre aqui o nosso desvio da vertical. Veja que isso aqui é muito parecido com a equação de Pitágoras, né? Como esse ângulo é muito pequeno, apesar disso aqui ser um triângulo esférico, mas como esse θ ele é muito pequeno, veja que esse θ ele é no máximo 70 segundos. No máximo 70 segundos, entendeu? Ou seja, o maior valor encontrado desse ângulo na superfície da Terra, né, é por volta de 70 segundos. Então, como isso aqui é um arco muito pequeno, esse triângulo esférico ele pode ser aproximado por um triângulo plano. Logo, nós podemos aplicar aqui, ó, o conceito de Pitágoras sobre esse triângulo esférico. E dessa maneira a gente relaciona exatamente as duas componentes com o desvio da vertical. Vamos observar mais uma vez essa figura aqui que se encontra. Só para deixar mais claro para vocês uma coisa aqui. P é um ponto em cima do elipsoide de revolução. Ok? Esses eixos Z, X e Y são três eixos, né, ortogonais entre si, traçado por P, e cada eixo desse é paralelo ao respectivo eixo traçado no centro de massa do elipsoide de revolução, que são aqueles eixos de orientação. Então, com base nisso, a gente constrói uma esfera, né, centrada aqui no ponto P, cujo raio é 1. Ou seja, a distância que vai de P até P' é uma unidade. Né? Com base exatamente nos meridianos passados, né, pelo encontro da normal com a vertical em cima dessa esfera de raio unitário, nós vamos traçar aqui, ó, o meridiano geodésico, porque passa pela normal, o meridiano astronômico, porque passa pela vertical. A diferença entre, né, o meridiano astronômico e o meridiano geodésico, né, essa diferença aqui, ó, ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele é batizado aí da minha componente do primeiro vertical. Só que a gente vai calcular ela de maneira diferente. Não é simplesmente a diferença entre o valor angular da longitude astronômica menos o valor angular da longitude geodésica. Não é essa conta que nós vamos fazer. A gente vai ver que é diferente essa conta. Então vamos aqui observar essa figura para poder entender as relações que vão surgir aqui agora. Bom, a primeira relação importante aqui, que tem que ficar claro para vocês, é que aqui, ó, em azul, existe um arco, que é exatamente o desvio da vertical. Aqui em vermelho existe um arco, que é exatamente a componente na seção meridiana. E aqui em preto existe outro arco, que é exatamente a componente do primeiro vertical. Como este ângulo θ ele é muito pequenininho, né, o valor máximo observado dele na superfície física da Terra é por volta de 70 segundos, eu posso dizer que esse triângulo, que é esférico, eu posso reduzi-lo para um triângulo plano. E se ele é um triângulo plano, evidentemente, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Logo, o desvio da vertical, né, ele está relacionado com as suas respectivas componentes. Né? Assim que em Pitágoras a gente aplica ele. Bom, vamos passar para o outro slide e explicar uma outra coisa interessante aqui também. Agora vamos observar isso aqui de maneira para uma outra abordagem. Né? Vamos voltar aqui no meu ponteiro.
Presta bem atenção aqui, olha só. Aqui tem um triângulo aqui achurado aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo achurado, ele vai de P até P' aqui, ó. E lembre-se que essa distância é 1, porque nós construímos assim como 1, né? Ele foi construído assim como 1. Aqui, ó, é a seção, a meridiana, né? Só que a meridiana é geodésica. Por quê? Porque passa exatamente aonde a normal fura essa esfera de raio unitário. Então, este ângulo aqui, ó, daqui do plano equatorial contado até aqui, ó, é a latitude, né, do meu ponto. Se você observar aqui, ó, existe o mesmo ângulo aqui do lado de cá, ó. Eu vou até desenhar isso aqui para ficar melhor. Deixa eu mudar aqui de ponteiro. Vou pegar minha caneta aqui para poder... vou desenhar isso aqui. Para poder você perceber melhor. Aqui, ó, eu vou fazer um corte. Pegando o eixo Z e passando exatamente por cima da minha meridiana geodésica. Então você vai ver aqui, ó, o plano equatorial, né, nesse sentido. Essa linha aqui vai ser o seu eixo Z, que é esse eixo aqui. Eu vou botar aqui o eixo Z. E aqui você vai ver, ó, o meu meridiano, né, que conta lá de cima deste polo, né? Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Aqui tá o ponto P, tá bem aqui, ó. Aqui vai estar bem o ponto meu P. E aquela a minha linha normal, ela vai estar passando por aqui assim, ó. E ela vai interceptar, né, exatamente a minha esfera neste ponto que é o meu P'. Eu vou botar aqui, ó, P'. Este ângulo aqui, ó, é a minha latitude geodésica. Vou botar aqui, ó, latitude geodésica. Né? E se você traçar aqui, ó, essa linha aqui, ó, que é paralela ao plano equatorial, né? Nós estamos exatamente no ponto 1 aqui. Esse aqui, ó, é o meu ponto 1. E aqui é P'. Então eu vou de 1 até P'. Este ângulo aqui, ó, também, né? Esse ângulo aqui também, ó, é a minha latitude geodésica do ponto, né? Como esse cara aqui é unitário, ele mede 1, a distância que vai daqui até aqui, ó, a gente chega à conclusão de que esse pedacinho aqui, ó, que vai de 1 até P', né? Que vai de 1 até P', ele pode ser calculado em função do ângulo e do raio, né, da minha esfera, né? Então, esse 1 até P', quem que ele é? Esse cara aqui, ó, cateto oposto é o seno, cateto adjacente é o cosseno. E é o cosseno de φ, né, que eu vou encontrar aqui. Então, a distância que vai de 1 a P', essa distância aqui, ó, ela vale... É muito ruim desenhar com o mouse, meu Deus do céu. Cosseno de φ. Pronto. Isso é o que me interessa aqui agora. Então, eu vou pintar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, de 1 até P' aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o cosseno de φ. Só que agora eu tenho aqui, ó, a componente do vertical, né? Se você observar aqui, ó, eu vou desenhar aqui embaixo para vocês entenderem. Existe uma abertura angular aqui. Aqui existe a componente do primeiro vertical, que é esse cara aqui. Essa abertura angular aqui, ó, eu conheço, que é a diferença de longitude astronômica e longitude geodésica. E isso aqui, ó, é um arco. Esse cara aqui é um arco. Como esse ângulo é conhecido, esse raio é conhecido, eu relaciono os arcos. Logo, eu vou encontrar esse modelo matemático aqui, ó, que vai relacionar a minha componente no primeiro vertical com as diferenças de longitudes e
o cosseno da latitude geodésica. Então veja, conhecida a latitude geodésica, conhecidas as longitudes astronômicas e as longitudes geodésica, a longitude astronômica, né? Eu consigo encontrar a minha primeira a componente do primeiro vertical. Veja que a componente meridiana ela fica definida pela diferença de latitudes, a latitude astronômica e a latitude geodésica. Então, essa equação aqui, ela é extremamente importante, entendeu? Na geodésia, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Bom, vamos falar agora sobre outra relação, aqui também importante, envolvendo aí o desvio da vertical e suas componentes. Bom, olha só aqui, ó. Essa componente do primeiro vertical e da seção meridiana, elas são obtidas a partir do conhecimento do desvio da vertical em um ponto específico, né? Ou seja, dado o desvio da vertical, as componentes podem ser encontradas. Entretanto, né, se você, estando em um ponto P, em cima do elipsoide, você visa um ponto qualquer, em uma direção qualquer, também constante no elipsoide, ou seja, em outras palavras, eu estou em um ponto e viso um outro ponto, numa direção qualquer, não me interessa, você vai criar uma seção entre o ponto que você está e o ponto que você visa. Então, nós podemos, a partir do azimute que a gente conhece, da direção que nós estamos visando, nós podemos calcular aqui, ó, qual é a componente atrelada a essa direção. Então, dado uma direção qualquer sobre o elipsoide de revolução, a partir de um ponto P conhecido, aonde em cima deste ponto P eu conheço o desvio da vertical, evidentemente, eu posso calcular ao longo dessa direção como que essa componente ela vai se desenvolver, ou seja, como é que ela vai estar atrelada a essa direção. Então, é exatamente esse modelo matemático que aqui se encontra. Deixa eu só trocar aqui meu ponteiro, minha caneta, pronto. Está aqui minha caneta. Tá aqui. Olha só, esse modelo matemático que aqui se encontra, é o modelo matemático que relaciona exatamente o azimute da direção que você se encontra com as componentes atrelada ao ponto de onde você está visando. Então, você tem as componentes, você tem o azimute, e a partir daí, então, você calcula qual que é exatamente essa componente nessa direção específica. Basta que você conheça o azimute geodésico dessa seção que você está criando. A partir desse modelo matemático, a gente chega numa equação extremamente importante, que é chamada de equação de Laplace simplificada. Essa é uma equação de controle, aonde aqui estão envolvidos os azimutes, tanto da direção específica que você está observando, mas você também tem o azimute geodésico e também tem o azimute astronômico. Então você envolve aqui, ó, o azimute geodésico de uma direção e o azimute astronômico também da direção. Você envolve a latitude e a longitude geodésica do ponto e a latitude e a longitude geodésica, tanto astronômica como geodésica, Então, na verdade, você envolve as duas. Você envolve a geodésica e você envolve a astronômica, bem como a latitude geodésica do ponto. Então, as duas longitudes, astronômica e geodésica, e a latitude geodésica do ponto que você está observando, ou seja, do ponto de onde você cria o teu alinhamento, que você vai observar. E essa equação, ela permite que a gente transforme azimutes astronômicos em azimutes geodésicos e vice-versa, sem o conhecimento prévio do desvio da vertical, ou seja, a partir de observações em campo, tanto da latitude como da longitude, quer seja astronômica, quer seja geodésica, você pode fazer a transformação entre os azimutes geodésicos e astronômicos, sem necessariamente conhecer qual que é o desvio da vertical daquele ponto específico. Essa é uma equação chamada equação de controle.
as triangulações que a gente fazia antigamente, a gente desenvolvia cadeias grandes e para poder fazer controle ao longo deste caminhamento, a gente pegava um ponto específico e fazia determinações astronômicas e determinações geodésicas, né, para poder exatamente fazer controle do nosso desenvolvimento. Então, o conhecimento do desvio da vertical possui aí várias aplicações, né? Vou listar aqui as principais dela para que a gente possa, né, mostrar para vocês aonde que o conhecimento do desvio da vertical ele entra, né? A primeira coisa aqui que o desvio da vertical é utilizado é na transformação entre coordenadas astronômicas e geodésicas, como nós vimos anteriormente. A transformação de azimuth astronômicos em azimuths determinados com giro teodolito ou em azimuth geodésico, também ele vai entrar aí, né? Não? Redução de direções horizontais e ângulos medidos ao elipsoide. Isso aqui é uma aplicação extremamente importante, porque todas as medidas que nós fazemos de coleta de dados é em cima da superfície física da Terra. E precisamos trazer essas medidas para cima do elipsoide. Então, o conhecimento do desvio da vertical permite que a gente faça essa redução dos dados da superfície física da Terra para cima do elipsoide. Porque é sobre o elipsoide que nós vamos desenvolver toda a nossa matemática de cálculo, etc, etc. Entendeu? Redução dos ângulos zenitais medidos ao elipsoide. Redução de distâncias inclinadas medidas eletronicamente ao elipsoide através de ângulos zenitais. E determinação de diferenças de altura a partir de ângulos zenitais de distâncias inclinadas. Então veja que o conhecimento do desvio da vertical ele é extremamente importante quando você coleta dados em campo e precisa jogar esses dados agora para cima do elipsoide. Evidentemente, né, que quando a gente trabalha em uma região bem local, ou seja, onde as grandezas mensuradas na Terra, né, ou sobre a superfície física da Terra, não ultrapassa, evidentemente, um horizonte de 10 km, entendeu? Tudo que nós estamos falando aqui, ele perde um pouco de sentido, né? O que nós estamos falando é quando você desenvolve medidas lineares, angulares, envolvendo grandes distâncias, né? Então, nesse caso, você vai precisar desses elementos para poder fazer a redução. Fora isso, né, a gente não precisa se preocupar com essas reduções, porque o impacto dela não é tão significativo, entendeu? Então, esse está aí alguns exemplos, né, de como que o desvio da vertical ele entra no nosso dia a dia.